Shalom, queridos. Hoje é Mateus capítulo 26. Grande é o nosso Deus. Nesse capítulo de Mateus, capítulo 26, veremos que neste ponto da Bíblia, a vida de Jesus na terra estava chegando ao fim, pois sua crucificação estava chegando. Diante disso, os líderes religiosos, os sacerdotes, arquitetam um plano para prender Jesus por se sentirem ameaçados e, em consequência, levá-lo à morte. Eles se sentiam ameaçados, porque eles inventaram tanta coisa. A lei de Deus, eles fizeram tantas coisas que não era para ser feita. A lei de Deus já é completa e Jesus veio para botar tudo em dias. Eles estavam ameaçados nos seus propósitos de querer que o povo carregasse algo além daquilo que eles podiam carregar. A lei do Senhor é perfeita, não tem problema da gente estar obedecendo. Agora, o que eles faziam com a lei, Jesus Cristo tinha que consertar. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e não aquelas coisas todas que eles colocaram sobre os ombros das pessoas. Bem, nós vemos que, diante disso, os líderes religiosos e os sacerdotes arquitetam um plano para prender a Jesus por se sentirem ameaçados e, em consequência, levá-los à morte. O pior de tudo é que Jesus precisou lidar com a traição, embora ele já soubesse. É brincadeira a gente saber que alguém está nos traindo e a gente conviver com ele? Então, vamos ver aqui. De acordo com o contexto em Mateus 26, no Novo Testamento da Bíblia, começa a paixão, a traição de Judas, Iscariotes, a Caifás e a última ceia com os 12 apóstolos e o cumprimento da profecia de Jesus. Jesus, por sua vez, alerta que até ao amanhecer um deles trairia e o outro o negaria. Mateus 26, de 1 a 2. Festa da Páscoa. Festa da Páscoa. A Páscoa era uma celebração que comemorava a fuga dos israelitas do Egito nos dias de Moisés. Êxodo 12. O tempo da morte de Jesus na Páscoa confirma a sua identidade como o novo Moisés que guiará os seus discípulos em um novo êxodo espiritual sobre o Filho do Homem. Podemos ver sobre isso em Mateus 8, 20. A referência temporal quanto a estarem a 2 dias da Páscoa significa que a profecia de Jesus foi apresentada na terça. Mateus 26, de 3 a 4. A reunião dos sacerdotes. José Caifás serviu como sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo. Depois que ele substituiu a Anás, seu sogro. Sua cova fúnebre foi descoberta em 1990, no sul de Abu Tor. Mateus 26, 5. O planejamento da morte de Jesus. O receio de alvoroço durante a Páscoa era plenamente justificado, pois balbúrdias haviam ocorrido anteriormente. Um alvoroço faria com que os romanos reforçassem ainda mais o seu controle sobre Jerusalém e liderança judaica. Portanto, eles tinham que ficar quietinhos, não podiam se alvoroçarem. Mateus 26, 6. Jesus estava em Betânia, operando seus milagres. Aparentemente, Jesus havia curado Simão, o leproso, de sua grave doença de pele
em uma data anterior, pois ele agora vivia numa casa e não em uma colônia de leprosos, e hospedava convidados judeus antes da Páscoa. Mateus 26, de 7 a 10, Jesus é ungido. A mulher cujo nome não foi mencionado era Maria. João 12, 3. Seu unguento era muito precioso, equivalente ao salário de um ano de trabalho. Visto que Jesus era o Messias, ungir a sua cabeça era particularmente significativo. Isso lembrava a unção dos reis do Antigo Testamento. 1 Samuel 10, 1. 2 Reis 9, 3. Mateus 26, de 11 a 12. Um ato de preparação. Cadáveres eram perfumados na Palestina do primeiro século para disfarçar o odor da putrefação. Jesus interpretou o ato de Maria como uma preparação para o seu sepultamento. O Messias estava iniciando o seu reinado, porém, para a surpresa de seus discípulos, o seu trono seria uma cruz e o seu diadema uma coroa de espinhos. Mateus 26, de 13 a 16. Judas negocia sua traição. Se as 30 moedas de prata são 30 shekels, eu não sei pronunciar bem, né? Se as 30 moedas de prata são 30 shekels, a quantia equivalia ao salário de 120 dias de trabalho. Assim, por seu ato de traição, Judas ganhou uma quantia de dinheiro que equivalia somente a 1/3 do valor do generoso presente de Maria. Sobre o significado desta quantia, vê em Mateus 27, 9. Mateus 26, de 16 a 17, fala da festa dos pães. A festa dos pães ázimos era uma celebração de 7 ou 8 dias associada à Páscoa de apenas um dia. Durante essa festa, os judeus deixavam de comer qualquer coisa que incluísse fermento, a fim de comemorar a rapidez com que Deus os libertara do Egito. Êxodo 13, de 7 a 8, Deuteronômio 16, de 3 a 4. A festa começava no dia anterior à Páscoa, na quinta-feira da semana da Paixão. Mais uma vez eu quero relembrar vocês a necessidade de nós lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos aqui ainda em Mateus 26 e nós vemos Deus mostrando as coisas que foram escritas no Pentateuco. Mais uma vez, o reforço em relação ao Pentateuco. O Pentateuco foi 5 livros que Deus inspirou a Moisés para escrever. E ele é a base de toda a Bíblia. Você e eu, nós precisamos estar interessados em todo ano ler a Bíblia inteira. Isso vai nos conscientizando do amor incondicional de Deus, de tudo quanto Ele fez para ter esse povo chamado Israel e de tudo quanto Ele fez para que esse povo não esquecesse da promessa de Gênesis 3,15. Que Jesus já veio, se cumpriu a promessa e agora o Senhor continua nos lembrando. Cada dia que estamos fazendo nosso estudo nesse discipulado MAIF-FJ, nós estamos lembrando que há uma promessa para se cumprir também. Não podemos esquecer, se nós não lemos a Bíblia, se nós não estudamos a Bíblia, se nós não estamos interessados a estar ganhando, consolidando, discipulando e enviando, é sinal que estamos esquecidos de Atos 1:11. Eu espero que nesse discipulado de honra ao nosso Deus, que Ele é a palavra, Jesus é a palavra, então nós estamos honrando a Jesus
com esse discipulado, com a Bíblia aberta semanalmente com nossos discipuladores e com nossos líderes de células e componentes de células. Então, isso aí já é um ponto muito importante. Espero que não se esqueça que nós precisamos estar prontos para essa última promessa. Ele vem buscar a sua igreja, nós teremos um novo céus e uma nova terra, nós teremos o banquete, nós teremos roupas resplandecentes e corpos incorruptíveis. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos vendo, né, o Senhor Jesus, durante essa festa, os judeus deixavam de comer qualquer coisa, inclusive fermento, que incluísse fermento, comemorando essa festa. Mateus 26, de 18 a 19, as instruções de Jesus. O relato de Marcos sobre este evento sugere mais claramente que as instruções de Jesus a seus discípulos indicam que ele fizera uso de conhecimento sobrenatural. Marcos 14, de 13 a 16. Mateus 26, de 21 a 24, Jesus anuncia que será traído. Conforme está escrito, indica que os sofrimentos de Jesus foram preditos no Antigo Testamento. Jesus provavelmente tinha em mente textos tais como Isaías 53, Salmo 22. E com isso, ele que estudou a Bíblia, não é? E sua mãe criou como qualquer criança judia. Eles estudavam a Bíblia, eles tinham uma mãe que sentava com eles para inculcar a palavra, o que já tinha pronto na época, que era o Pentateuco. E ali Jesus foi instruído. Ele não estava vivendo aqui como Deus, ele estava num corpo humano e tinha que ter ensinos, e a sua mãe cumpriu tudo direitinho. Não é vão que ele fala, cita os profetas, cita tudo do Antigo Testamento, porque foi inculcado pela sua mãe. Deixo aqui também uma palavra para você, mamãe. Por favor, em nome de Jesus Cristo, papai também, estejam cuidando de fazer o que Maria fez com Jesus. Ele estava ali como um ser humano. A diferença é que ele não nasceu com pecado original e nem pecou. Mas é preciso que você entenda que mesmo se Jesus, que não tinha pecado nenhum, nasceu sem o pecado original, precisou de sua mãe lhe ensinar, imagine nossas crianças. Eu já falei e torno a dizer, Pai, em nome de Jesus, papai, libere a sua mulher ou então impeça de que ela vá trabalhar fora de casa. Se ela quer, você impeça, você é autoridade. E se ela não quer, é você que quer, por favor, libere a sua esposa para cuidar dos seus filhos. Que adianta você, eu tenho um carro do ano porque sua esposa trabalha. Eu tenho isso, eu tenho aquilo porque sua esposa trabalha para dividir as despesas. E depois você procurar o seu filho para colocar no carro do ano e não achá-lo. E depois procurar o filho para levar para a casa de praia que você comprou e não achá-lo. Que adianta? Cuide dos seus filhos. Ensine a criança o caminho que deve andar, como está escrito em Provérbios 22, 6. E até o envelhecer ela não vai se desviar dele. Dos 0 a 12 anos, meus queridos pais, não libere suas esposas para trabalhar. De 0 a 12 anos ela tem que estar formando o caráter dos seus filhos na presença do Senhor para que se tornem homens e mulheres com caráter do Senhor Jesus Cristo. Então vamos prosseguir aqui, Mateus 26, de 25 a 26. A refeição pascual. A refeição pascual era rica de significado simbólico. Os judeus comiam um cordeiro para comemorar o cordeiro cujo sangue protegeu os primogênitos israelitas da praga da morte antes do êxodo. Ervas amargas serviam para recordar sua escravidão. O pão ázimo simbolizava a pressa de sair do Egito, da saída do Egito. Êxodo 12 fala sobre isso. Jesus investiu na rejeição de um novo simbolismo. O pão ázimo simbolizava o seu próprio corpo, que seria dilacerado pela flagelação e a crucificação. Seu sacrifício iniciaria um novo êxodo, no qual as pessoas seriam libertadas do cativeiro do pecado. Louvado seja Deus. Mateus 26, do versículo 27 a 28.
O sangue de Jesus, fala do sangue de Jesus. O estabelecimento de um novo testamento era normalmente acompanhado por um ato de sacrifício. A matança do animal significava consequências que sobrevieram à pessoa que violasse o pacto. O antigo pacto foi selado por um ato de sacrifício, Êxodo 24:8. Agora o sacrifício de Jesus implementava o novo pacto que tinha sido prometido no Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 34. Neste novo pacto, Deus prometeu perdoar e esquecer os pecados de seu povo. Ele também prometeu escrever sua lei no coração de seu povo, para que ele viesse a cumprir as suas justas exigências. Que o Senhor requer que seja cumprida as justas exigências dele. São exigências justas, não se esqueçam disso. E ele, além de tudo, mesmo sabendo que era nossa obrigação de fazer isso, porque é justo o que ele exige, mas ele ainda nos dá a condição de ter essas leis cumpridas. Ele dá a condição, porque ele dá um novo coração para a gente, através do seu Santo Espírito que vem habitar em nós. Por causa do sacrifício que Jesus fez, nós temos o direito de ter o Espírito Santo. Mateus 26, versículo 29, o cálice final. Muitos judeus esperavam que o Messias iniciasse o seu reinado por meio da participação com os seus súditos em um grande banquete. O cálice final da refeição antecipava essa grande festa messiânica e encorajava os discípulos de Jesus a esperar com todo zelo até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Mateus 26, 30. Os cânticos no Monte das Oliveiras. Os judeus normalmente cantavam porções de salmos, como Salmo 113 até o 118, durante a refeição pascual. Meu Deus do céu, eu gostava tanto de fazer isso com meus filhos, quando eles estavam na idade de 0 até 12 anos. Na hora das refeições, eu gostava de ler a Bíblia, cantar hinos e orar. A imitar o meu mestre, né? Imitar o povo de Deus. Tudo que é bom na Bíblia deve ser imitado. Não se preocupe com o trabalho, porque é muito trabalho. Lê a Bíblia de manhã cedo, lê a Bíblia meio-dia depois do almoço, lê a Bíblia à noite. Tenha trabalho agora, para mais tarde você estar sendo uma avó e um avô que senta para receber seus netos, todos crescendo no temor do Senhor, porque seus filhos formaram lares abençoados com a presença de Deus. Não é melhor ter trabalho agora? Tem agora para ter uma velhice saudável, uma velhice abençoada. Muitos judeus consideravam Zacarias 13:7, que Jesus aqui citou como sendo uma profecia acerca do Messias. A citação de Jesus indicava que o próprio Pai o feriria. Embora a sua crucificação envolvesse a conspiração de líderes religiosos, oficiais romanos e a traição de um amigo, Jesus enxergava sua morte basicamente como cumprimento do justo plano de Deus. Mateus 26, 34. Jesus anuncia novamente que será negado. Para o cumprimento da profecia de Jesus, vê os versículos 69 e 75, para ver essa parte do cumprimento da profecia. Mateus 26, de 35 a 38. A tristeza de Jesus. A tristeza de Jesus resultou da sua expectação de seu sofrimento físico, emocional e espiritual, em especial sua alienação de seu Pai, enquanto carregava na cruz os pecados do mundo. Mateus 26, 39, Jesus entra em estado de vigília e oração. No Antigo Testamento, o cálice era muitas vezes uma imagem da ira e do julgamento divino. Salmos 175, versículos 7 a 8, Isaías 51, versículo 17. O cálice que Jesus enfrentou foi a ira de Deus
contra o pecado. Com as palavras, se é possível, passe de mim esse cálice, Jesus pediu a seu Pai que providenciasse perdão por algum outro meio que não fosse a sua morte sacrificial. O Pai do Céu podia inventar outra coisa, né? Jesus, naquela hora, também tinha direito a falar, só não poderia desobedecer. Então ele pede, mas Deus não dá, e ele diz, faz a tua vontade, né? Você não tem nenhum problema de você dizer alguma coisa para Deus que você gostaria que fosse desse jeito. Ó Senhor, que não seja assim, seja assim. Mas o Senhor é que vai dizer se é assim ou assado. E você tem que estar ouvindo o que Deus está dizendo e fazer conforme a vontade dEle. Quantas situações nós passamos que a gente gostaria que fosse de outro jeito. Às vezes, para um filho voltar para Jesus, tem que passar por muitas coisas terríveis e você diz assim, ô Senhor, que não seja assim, não precisa ter esse sofrimento todo para ele passar por Jesus, não. Faça assim com que ele olhe para o Senhor, para os céus e diga, oh, que maravilhoso é ter esse mundo maravilhoso assim que Deus criou, eu vou querer esse Deus. A gente queria tanto que fosse assim, né? Situações que Deus tem que estreitar para a pessoa receber Jesus e a gente fica pensando, oh Deus, não deixe assim não, faça de uma maneira mais leve. Então, nós temos direito, mas vamos aceitar a vontade dele. Se Deus diz só vai aceitar Jesus, ele só vai aceitar Jesus se for assim. Ela só vai aceitar Jesus se for assim. Se Deus diz é desse jeito, então vale a pena, seja lá qual for o preço, mas alguém ser salvo. O preço sempre será o sangue de Jesus, né? Mas eu digo as situações que as pessoas têm que passar para acreditar que é pelo sangue de Jesus que tem que ser salvo. Tem situações que tem pessoas que olham e acham que é muito impossível, que esse negócio de história que Jesus derramou sangue, não acredita. Aí tem que passar por umas situações para poder entender e receber Jesus. E às vezes a gente vê isso na vida de pessoas que são queridas e a gente fica pedindo a Deus que seja de outro jeito, Senhor, mas é do jeito dele, é segundo a vontade dele. Jesus sabia que o poder de Deus lhe tornava possível escapar do poder de seus executores, judeus e romanos. Mas ele não desejava rejeitar o plano do Pai de prover salvação para seu povo. Se é desse jeito, vamos. Foi assim que Jesus fez. Mateus 26, 41 a 45. A carne é fraca. A segunda petição de Jesus no Getsemane admitiu que sua morte sacrificial era necessária. Mateus 26, 54. Revela que o Senhor predisse a morte de Jesus no Antigo Testamento. Então ele já sabia como seria. As Escrituras, sendo a palavra de Deus, tinha de ser cumprida. Esta segunda petição assemelha-se bem de perto da oração modelo de Mateus 6, de 9 a 13. Ambas as orações se dirigem a Deus, como Pai, e inclui a petição, faça-se a tua vontade. Mateus 26, de 46 a 49. Judas trai a Jesus. Os homens judeus não davam beijo uns nos outros em público, exceto em ocasiões formais. Esse tipo de beijo expressava respeito e afeição. Deste modo, o beijo de Judas foi um ato de vergonhosa hipocrisia. Mateus 26, de 50 a 51. Mesmo preso, Jesus realiza restaurações. Jesus realiza restaurações. O servo tinha o nome de Malco. João 18, 10. Jesus lhe restaurou orelha decepada. Lucas 22, 51. Mateus 26, de 52 a 53, Jesus dá ordem para que não usem a espada. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. Um número aproximadamente igual de tropas auxiliares apoiavam cada legião. Deste modo, 12 legiões de anjos seriam equivalentes a 72.000, ou mesmo 144.000, mais que o suficiente para defender Jesus contra o aprisionamento e a crucificação.
Mateus 26, 54 a 56. O cumprimento da palavra de Deus. Jesus expressou a mesma visão das Escrituras que ele ensinara no Sermão do Monte. Mateus 5, 17 a 20. Mateus 26, de 57 a 60, o julgamento. O concílio era obrigado a ouvir em separado as testemunhas e então comparar os testemunhos para determinar se eles eram consistentes. Marcos 14, 55 a 59. Testemunhos inconsistentes eram considerados inválidos. Mateus 26, de 61 a 63. Jesus permanece em silêncio. O testemunho era baseado em uma compreensão confusa da declaração de Jesus em João 2,19, uma vez que tanto, segundo Samuel 7, segundo Samuel 7, de 3 a 14, quanto Zacarias 6,12, retratavam o Messias como aquele que construiria um templo para Deus. O sumo sacerdote considerou a declaração a respeito da edificação do templo em 3 dias como uma reivindicação do Messiado. O sumo sacerdote parece usar os títulos de Cristo e Filho de Deus de maneira intercambiável, sugerindo que muitos judeus viam o título de Jesus, o título de Filho de Deus, como messiânico à luz do Salmo 2. Mateus 26, versículo 64, a confissão de Jesus. A confissão de Jesus reconhecia que ele é o Messias, o Filho de Deus, todavia, ele contrariou interpretações confusas de seu papel messiânico ao se descrever como Filho do Homem. Tanto o Filho do Homem quanto a expressão vindo sobre as nuvens as nuvens do céu foram tiradas de Daniel 7 e 13. As palavras de Jesus confirmaram que ele pretendia que esse título expressasse não apenas a sua humanidade, mas a sua identidade como rei de origem celestial que haveria de reinar sobre um reino eterno. As palavras assentado à direita ecoam o Salmo 110, versículo 1. Mateus 22, 43 a 46, nós encontramos também sobre isso. Ao aplicar o Salmo 110, 1 a si mesmo, Jesus deu a impressão de estar reivindicando ser igual a Deus. Os líderes judeus incrédulos consideraram isso como uma blasfêmia, um crime digno de morte. Levítico 24, versículo 10 a 23. Mateus 26, versículo 65, a acusação de blasfêmia. Rasgar as próprias vestes era uma expressão comum de profunda tristeza. Era a resposta judaica costumeira à blasfêmia. Contudo, em razão das vestes do sumo sacerdote serem sagradas, Levítico 21:10, proibia o sacerdote, aquele entre seus irmãos, de rasgar as próprias vestes. Deste modo, a ira do sacerdote diante da declaração de Jesus o levou a cometer um ato de sacrilégio. Mateus 26, versículo 66, Jesus é considerado culpado. A execução por apedrejamento era a penalidade prescrita no Antigo Testamento para a blasfêmia. Levítico 24, versículo 10 a 23. Mateus 26, de 67 a 68. Eles humilham Jesus. Esse teste zombateiro do Messiado provavelmente se baseava em uma interpretação errônea de Isaías 11:3, que dizia que o Messias não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Um século mais tarde, alguém foi executado depois de sua reivindicação
de que o Messias foi refutada, por sua incapacidade de julgar pelo olfato. Um século mais tarde, repetindo aqui, Bar Kokhba, eu não sei pronunciar bem o nome, Bar Kokhba, foi executado depois que sua reivindicação de ser o Messias, ele se achou que era o Messias, e foi refutada por sua incapacidade de julgar pelo olfato. Mateus 26, de 69 a 71, Pedro nega Jesus. A ênfase da identidade de Jesus como um galileu e um nazareno podem indicar que um dos argumentos usados para refutar suas reivindicações messiânicas era que ele não procedia de Belém, a cidade de Davi. Esta cidade é identificada como o lugar de nascimento do Messias em Miqueias 5:2. Deste modo, esse argumento contra o messiado de Jesus confundia sua cidade natal com seu lugar de nascimento. Mateus 2, de 4 a 11. Mateus 26, de 72 a 73, Pedro nega Jesus pela segunda vez. Os galileus se expressavam de um modo de falar que distinguia dos habitantes de Judá. Mateus 26, de 74 a 75, Pedro nega Jesus pela terceira vez. Este cumpriu a profecia de Jesus no evento do versículo 34. Podemos concluir, portanto, que, enquanto o Senhor era levado, Simão Pedro o seguia de longe e nega Jesus, após ser confrontado em 3 ocasiões sobre o fato de ser discípulo de Cristo. E, ao se dar conta do que Jesus havia profetizado, Simão chora amargamente. Louvado seja Deus. Aqui nós temos o comentário do capítulo 26 de Mateus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores, discípulos, líderes de células e componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.